Senhor presidente, senador João Capiberibe, lhe cumprimento e quero cumprimentar familiares, filhos de Carlos Marighella. Lhe cumprimento também meu caríssimo governador Camilo Capiberibe, governador do meu estado, o estado do Amapá. Lhe cumprimento e cumprimento os demais autores dessa sessão solene, ao qual Vossa Excelência me deu a honra de também ser signatário, assim como os demais colegas senadores, e me possibilitou a honra de ser signatário junto, a partir da autoria primeira de Vossa Excelência, senador Capiberibe, e também dá a honra de ser signatário com dois companheiros de Carlos Marighella, Vossa Excelência e o senador Aloysio Nunes, que também é um dos signatários. Nessa sessão, além de Vossa Excelência, companheiro de Carlos Marighella, temos a presença de sua companheira também de exílio, companheira de vida, deputada Janete Capiberibe, também companheira de organização política de Carlos Marighella, a quem saúdo. Também saúdo todos os presentes nessa sessão, representantes de missões diplomáticas que acolheram Carlos Marighella, em especial da missão diplomática do povo cubano, país este que acolheu Marighella e que tem um carinho todo especial pelo povo brasileiro. De Marighella, muito do que aqui foi falado revela a identidade de um brasileiro que sintetiza a diversidade do povo brasileiro. Um brasileiro com a firmeza da diversidade do sangue europeu, latino e italiano, com a firmeza da diversidade do sangue negro, com a firmeza dessa mistura que o Darcy de Ribeiro diz que, por excelência, essa mistura faz a miscigenação da mais bela obra que tem no Brasil, que é a obra do povo brasileiro. Essa mistura de um mulato baiano, lídice, humilde, forjou por excelência um revolucionário desde os primeiros dias da sua formação. Um revolucionário que assim o foi desde o início de sua atuação política, já forjando suas críticas ao governo do interventor Juracy Magalhães. Um revolucionário que fez revolução juntando o que de mais belo existe em um revolucionário. Um revolucionário é aquele que é movido pelos mais belos sentimentos de amor. Não é assim, Rafael, que nos ensina-te? O revolucionário é aquele que é movido pelos mais belos sentimentos de amor. Um revolucionário, por essência, é também um poeta. E não é à toa que Marighella é, por excelência, também um poeta e constrói uma vida de escritor e de poesia em tudo que faz. A definição da teoria marxista, que diz que um revolucionário é aquele que junta a prática revolucionária com a teoria revolucionária. Melhor quando este, ao escrever a revolução, também faz a revolução nos versos de sua poesia. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer: há aqueles que têm vocação para escravos, mas há os escravos que se revoltam contra a escravidão. É um dos trechos de uma das várias poesias de Marighella que define o quanto a sensibilidade de Carlos Marighella estava presente nas ações do revolucionário. A atuação de vida e o decorrer da vida de Marighella é marcado por alguém que convive, que tem presente no decorrer de sua história
a coerência, a poesia, convivendo com a prisão e com a tortura. Ao contrário de vários que sofreram com as ditaduras, Marighella não teve, dentre suas várias angrúrias, não padeceu do exílio. Ele sempre optou na resistência aqui, ele sempre optou na resistência no Brasil a todos os enfrentamentos, às diversas ditaduras que por aqui teve. Ele padeceu da ditadura e a tortura contra a polícia de Filinto Miller. Ele enfrentou as torturas e enfrentou a reação, a intervenção da ditadura de Juracy Magalhães no governo da Bahia. Ele voltou aos cárceres em 1939, torturado de forma brutal no DOPS de São Paulo, durante a ditadura do Estado Novo. Ele relatou todas as torturas brutais que sofreu durante a ditadura do Estado Novo e, logo em seguida, foi recolhido ao presídio de Fernando de Noronha, na Ilha Grande, novamente a ser torturado. Anistiado em abril de 1945, persistiu na luta revolucionária pela redemocratização e pela reorganização do Partido Comunista na legalidade. Na legalidade, no breve período da legalidade, no breve período que conviveu sem torturas, sem repressão, foi eleito deputado federal e durante o seu período aqui no Congresso Nacional, durante o breve período no Congresso Nacional, na sua atuação como deputado constituinte, proferiu aqui mais de 200 aguerridos pronunciamentos defendendo o povo pobre, defendendo o direito dos trabalhadores, defendendo o direito dos operários. Teve um mandato cassado e mesmo com o mandato cassado não arredou um passo sequer das suas convicções e da continuação da luta pela organização do povo. Mesmo na clandestinidade, continuou na luta pela organização dos operários. Nos anos 50, exerceu novamente a militância em São Paulo, nas lutas pelo monopólio estatal do petróleo e nas denúncias contra o imperialismo. Atualidade. Quem diz que as bandeiras de Marighella são atrasadas, quem diz que as bandeiras contra o imperialismo levantadas por Marighella são coisas do passado, são démodé, são coisas dos anos 50, dos anos 60, basta abrir os jornais do dia de hoje. Este aqui é o jornal O Globo de ontem. Estados Unidos espionaram milhões de e-mails e ligações de brasileiros. Isso aqui foi dos anos 1950? Isso daqui ocorreu na primeira década do século XXI. Basta ver a manchete do Globo de hoje. Brasília abrigou base dos Estados Unidos de espionagem por satélite. Não vamos longe. Basta ver a manchete do Estado de São Paulo de hoje. Planalto reage à espionagem de brasileiros pelos Estados Unidos. É Marighella que é démodé? É Marighella que é atrasado? É Marighella que nos anos 1950 denunciava o imperialismo norte-americano e a intervenção norte-americana nos Estados Unidos. É estas as manchetes dos jornais da primeira década do século XXI que mostra até que ponto chegou a intervenção de uma nação sobre a maior nação da América Latina. Até que ponto chegou a atuação de uma nação estrangeira sobre o solo brasileiro, ao ponto de uma nação estrangeira ter uma base internacional fincada na capital da República do nosso país, espionando os interesses de nosso país. Pois bem, isso era denunciado por Carlos Marighella, dessa tribuna, deste parlamento, em 1947. Carlos Marighella
Marighella é mais atual que qualquer um de nós parlamentares no dia de hoje. Os discursos de Carlos Marighella na Assembleia Constituinte Brasileira de 1946 são mais atuais do que os discursos nossos hoje no Parlamento Brasileiro em 2013, 2012 ou 2014. É Marighella que fala de justiça social. E nós estamos em 2013 e ainda precisamos realizar a reforma agrária. E ainda padecemos de um país que ainda tem 14 milhões de analfabetos, 9% de sua população padecendo de analfabetismo. É Marighella que ainda é atual. É de Marighella que é dito por Cecil Borrer, chefe do DOPS paulista, em 1964, quando é emanada a primeira ordem de sua prisão durante a ditadura militar. Diz Cecil Borrer, sim, eu estou falando de 10 de maio de 1964. Eu não estou falando de 1968, quando a ditadura recrudesceu. Eu estou falando quando alguns ainda diziam que a ditadura era a revolução. Quando alguns ainda diziam que a ditadura era redentora. Quando alguns diziam que a ditadura tinha vindo para redemocratizar e afastar do Brasil o fantasma comunista. Pois bem, a ditadura já sabia quem eram seus inimigos, e não à toa que em 10 de maio, nos primeiros momentos da ditadura, que o DOPS manda prender Marighella em um cinema da Tijuca, e já com a advertência de Cecil Borrer. Cuidado, Marighella é valente. A ditadura sabia contra quem estava lutando. Não à toa que em 1968, o jornal Estado de São Paulo exclama uma das manchetes suas sobre Marighella. Diz o governo, Marighella, inimigo número 1 do regime. E de fato, isto Marighella levou para o túmulo e para a sua biografia. Inimigo número 1 do regime, inimigo número 1 da ditadura, amigo número 1 do Brasil, amigo número 1 do povo brasileiro, amigo número 1 da luta dos trabalhadores pela liberdade. Estava certo o agente do DOPS, estava certo o comando do DOPS, estava certo a ditadura. Marighella era um valente. Estava certo a ditadura. Marighella era um corajoso que não fugia ao combate contra aquele regime. Estava certo o Marighella também quando exclamava nos seus versos o que ele queria dizer no seu cotidiano. É preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer. Aos que têm vocação para escravos, mas aos escravos que se revoltam contra a escravidão. Coerência. Coerência é a palavra que junta o fazer no dizer. Poucos conseguem fazer a reunião dos dois, o fazer e o dizer. Marighella juntava na sua poesia o fazer concreto. Marighella, na poesia, exclamava valentia. No fazer, exclamava e apresentava coragem nos seus gestos concretos. Foi somente por isso, que para derrotá-lo era necessário uma manobra, uma das ações mais planejadas da ditadura. A ação organizada da Alameda Casa Branca em São Paulo. Para derrotar, para aniquilar, para destruir Marighella, era necessário uma ação organizada, planejada, calculada, meticulosamente planejada. Era preciso um aparato de todo o regime meticulosamente planejado, pois somente assim seria possível aniquilar, melhor dizendo, aquele quadro, pois o regime estava certo. Um quadro como aquele
estava programado para derrotar o regime e instaurar nesse país uma outra forma de regime, democrático, popular, socialista. Uma outra forma de regime diferente daquele. Marighella foi, sem dúvida, Lídice, nós temos um agradecimento a fazer ao povo baiano por ter forjado esse belo mulato e ter dado à minha geração, Capi, você que conviveu com ele, ter dado à minha geração, nossa geração vive de bons exemplos. A minha geração tem que agradecer o exemplo de um brasileiro como este, que nos inspira, que nos mostra o caminho de como caminhar. Esta última sexta-feira, Lídice, aliás, essa última semana, nós tivemos aqui uma semana de belas emoções. E eu concluí a semana assistindo um show de um belo baiano chamado Caetano. Nesse show desse belo baiano, eu ouvi ao vivo uma música que ele fez em homenagem a Marighella. Eu não sabia da história da música de Caetano a Marighella, pois Caetano nunca, embora o período no exílio, ele nunca tinha se reivindicado como de fato de esquerda. Após Caetano cantar com a poesia que ele tem, a música, me veio a curiosidade de perguntar a história da música. Caetano me contou que a música foi inspirada pela história de que, antes dele ir para o exílio, e se ele não tivesse ido para o exílio, ele deveria ser recrutado pela LN para contribuir com a organização de Marighella. Isso não foi possível porque ele teve que ser exilado antes de ir para Londres. E na música, ele conta que de Londres recebeu a triste notícia do assassinato de Marighella. E é por isso que quero terminar. Inácio não declamou a poesia de Caetano? Me permita então fazê-lo. Um mulato baiano, muito alto e mulato, filho de um italiano e de uma preta ao assar, foi aprendendo a ler, olhando o mundo à volta e prestando atenção no que não estava à vista. Assim nasce um comunista. Um mulato baiano que morreu em São Paulo, baleados por homens do poder militar, nas feições que ganhou em solo americano, a dita Guerra Fria, Roma, França e Bahia. Os comunistas guardavam sonhos, os comunistas. O mulato baiano, Mini e Manual, do guerrilheiro urbano que foi preso por Vargas, depois por Magalhães, por fim pelos milicos, sempre foi perseguido por minúcias das pistas, como são sempre perseguidos os comunistas. Não que os seus inimigos estivessem lutando contra as nações terrores que o comunismo urdia, mas por vãos interesses de poder e dinheiro, quase sempre por menos, quase nunca por mais. Os comunistas guardavam sonhos, os comunistas. O baiano morreu, eu estava no exílio e mandei um recado, eu que tinha morrido e que ele estava vivo. Mas ninguém entendia, vida sem utopia, não entendo que existia, assim fala um comunista. Porém a raça humana segue trágica sempre, indecodificável, tédio, horror, maravilha. Ó mulato baiano, samba, ó reverência, muito embora não creia em violência e guerrilha, tédio, horror e maravilha. Calçadões encardidos, multidões apodrecem. Os comunistas guardavam sonhos, os comunistas. Como diz Caetano, quando se ouve a notícia da morte de Marighella, não foi ele que morreu, éramos todos nós que tínhamos morrido. Mas como vive a utopia, nós continuamos nascidos.